Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as melhores leituras de 2024. Gente, muita coisa boa por aqui, mas deixa eu colocar isso de lado. Meu, eu quase caí. Pera. Pois bem, agora com tudo devidamente acomodado aqui na frente, em segurança, bora falar sobre as melhores leituras de 2024. Este é um ranking, então eu vou pegar do 10º ao 1º, em ordem crescente, de preferência. E lembrando que, ainda bem que quem faz as regras da minha própria lista sou eu, então releituras não entram no ranking, tá? E aí livros maravilhosos que eu reli neste ano, como por exemplo Absalão, Absalão, do William Faulkner, O Mestre e Margarida, A Insustentável Leveza do Ser, aliás, 2 deles têm resenha aqui no canal, vou deixar linkado, não entram nesta lista, do contrário, a gente teria um problema bem grande para fecharmos os 10, mas já que releituras não contam, foi até que tranquilo definir os 10 primeiros. Bora lá então, começando pelo 10º lugar da lista. Este foi um livro de que eu falei bastante ao longo deste ano, eu li bem no comecinho do ano, e falo de Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Este foi um livro que me surpreendeu bastante. Aqui nós temos o relato da Michelle Zauner, que é, além de escritora, vocalista de uma banda chamada Japanese Breakfast, sobre o processo de luto que veio através da perda da mãe dela. A Michelle perde a mãe muito jovem para um câncer horroroso, ela acompanhou a evolução da doença de maneira muito próxima, foi um processo bastante intenso e ela vai relatar isso tudo aqui. E eu digo que me surpreendeu porque foi um livro onde eu esperava encontrar essa coisa do luto. Eu tendo a gostar de livros que abordam esse tema. Eu sinto que, pelo menos nos livros sobre o tema que eu já li, os autores sempre se colocam de forma muito crua ali, sabe? Tem algumas coisas muito bonitas, mas tem algumas coisas também das quais eles não se orgulham, e eu gosto muito de ver essa honestidade, e a gente tem aqui em Aos Prantos no Mercado de uma forma brutal. Eu sabia que a gente não tinha só o luto aqui, sabia um pouco da questão da culinária, inclusive aqui na capa deste projeto lindíssimo da editora Fósforo, e também pelo próprio título do livro a gente já consegue ter uma ideia de que é um livro que, de certa forma, aborda comida, mas eu encontrei aqui muito além disso. É um livro que fala muito sobre identidade, porque a Michelle Zauner é filha de mãe coreana e de um pai americano, e essa mistura ressoa bastante ao longo da vida dela. E também um livro muito sobre relação mãe-filha, que é algo que me interessa demais e que tem muito foco aqui, porque essa mãe era muito presente na vida da Michelle, mas nem sempre de uma forma tão positiva assim. E eu gostei muito de ver a abordagem dela em relação a tudo isso. Acredito que também, para a minha experiência de leitura, contribuiu o fato de que eu alternei a leitura do livro físico com o audiolivro no original em inglês, que é narrado pela própria Michelle Zauner, e eu adoro essa experiência de ouvir livros de memórias ou autobiografias que são narrados pelos próprios autores, porque ninguém melhor do que eles conhece o que está realmente acontecendo ali, o que aconteceu ali, na verdade, o que está sendo narrado. Então, a gente sente a voz da Michelle pesar em alguns momentos específicos. Livro incrível, ficou comigo por bastante tempo, aliás, ainda está comigo. E se você é membro do clubinho, se assina o Plano Tolstói, você tem acesso à resenha que eu fiz deste livro, que foi uma das resenhas que eu mais gostei de gravar, porque, como eu disse, este foi um livro que mexeu demais comigo, e quando eu li, eu sabia que ele estaria nesta lista, e ele está em 10º lugar, quer dizer que o que vem depois é, pelo menos, muito bom. Então, 10º lugar, Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Em 9º lugar, temos uma outra grande surpresa, e falo de As Sombras de Longbourn, da Jo Baker. Gente, sério, que livro maravilhoso. Bom, os fãs de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, devem ter reconhecido uma palavra desse título, que é Longbourn, justamente a propriedade da família Bennet, que protagoniza a obra-prima da Jane Austen. E eu lembro que quando eu soube deste livro, eu fiquei meio... não sei... E isso porque eu tendo a não gostar muito de livros que são baseados em livros de outros autores, que é o que a gente tem aqui. A gente tem uma história que tem como base Orgulho e Preconceito. Então eu lembro de ter visto e ficado... Só que aí começaram a me recomendar aqui nos comentários, e também uma pessoa específica me recomendou pelo Instagram, e eu fiquei, gente, talvez valha dar uma olhada, hein? Fui dar uma olhada, fiquei convencida.
comecei a dar uma chance, na verdade, mas ainda com o pé atrás, pois, desconfiada que sou, eis que ganhei este livro de presente. E aí, agora mais pro fim do ano, que eu tava procurando um livro mais levinho, eu pensei, talvez esse possa ser uma boa. Gente, foi simplesmente perfeito. Este livro tem basicamente a mesma ambientação de Orgulho e Preconceito, então cenários, alguns são iguais, outros muito semelhantes. O período abarcado também é basicamente o mesmo, só que aqui nós temos a narrativa sob o ponto de vista dos criados dos Bennet. E aí, nossa, o mundo... É como se o mundo da Jane Austen se expandisse num nível, sério, sensacional o que a Jo Baker fez aqui. Que a Jo Baker, aliás, uma estudiosa da obra da Jane Austen, claramente apaixonada pela obra dela, e faz, como não poderia deixar de ser, muita referência a Orgulho e Preconceito. Então, ela tira essa ideia de fazer este livro a partir de um trechinho do próprio Orgulho e Preconceito em que a criadagem é mencionada. É um momento bem breve em que fala basicamente da senhora Hill, do marido dela e acho que das duas criadas. Se eu não me engano, o trecho é esse que aparece em Orgulho e Preconceito, e a partir desse trecho ela resolve desenvolver este livro, dá nome às outras criadas, coloca um outro criado que chega ali também, começa a movimentar as coisas. É incrível. Como eu disse num vídeo de leituras do mês em que eu comento mais sobre este livro, vou deixar linkado aqui também para vocês, eu recomendo que você leia isso aqui após ter lido Orgulho e Preconceito. Mas se você gostou de Orgulho e Preconceito, você precisa ler As Sombras de Longbourn. Livro maravilhoso, com louvor, 9ª posição dessa lista. A 8ª posição fica com ele, o velho do meu coração, José Saramago. Sempre presente aqui, muito desconfiado, olhando para os livros, tudo na estante. Gente, eu amo este homem, sério. Que pessoa espirituosa. Eu acho que espirituosa é a melhor palavra, talvez, para resumir José Saramago. Eu nunca li um livro ruim deste homem, é isto. E aqui temos o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi, inclusive, leitura conjunta do meu clube do livro. Aliás, pausa para um merchan rápido. Se você está vendo este vídeo no dia em que ele está indo ao ar, que é dia... Meu Deus! Dia 5 de janeiro, amanhã a gente começa a leitura conjunta de Guerra e Paz. Para mais informações, tem um vídeo indicado, vai ser o primeiro vídeo indicado aqui na descrição para vocês. Mas, então, voltando para José Saramago. Essa foi a segunda obra, acho que foi a segunda, que nós lemos do Saramago em leitura conjunta, e é impressionante como sempre rende discussões maravilhosas. E o que Saramago faz em O Evangelho segundo Jesus Cristo é, basicamente, narrar, de acordo com a imaginação dele, a vida de Jesus desde a sua concepção até a sua morte. Eu creio que algumas pessoas, talvez mais religiosas, possam ficar um pouco incomodadas com algumas coisas que são apresentadas aqui. Apesar de que nós tivemos pessoas religiosas, principalmente católicos, participando da leitura conjunta, e até onde eu me lembre, ninguém considerou o livro desrespeitoso à figura de Jesus. E eu tenho para mim que muito pelo contrário. Eu gostei muito da mensagem que Saramago deixou aqui, principalmente em relação à figura de Jesus. Só que tenham em mente que aqui o Jesus que é apresentado é bem mais humanizado do que o que figura na Bíblia, então talvez isso possa incomodar algumas pessoas. Se você imagina que vai se incomodar com isso, então talvez não seja o melhor Saramago para você, mas eu amei, diálogos estupendos. Tem uma cena aqui numa barca entre Jesus e alguns personagens que, sério, é dos pontos mais altos da literatura. Saramago é simplesmente incrível. Amo esse homem, mais um livro maravilhoso. Não vejo a hora de pegar o próximo, que aliás vem neste ano e será Memorial do Convento, também em leitura conjunta do Clube do Livro, que vai ser em maio, isso mesmo, em maio, daremos Memorial do Convento, mais um Saramago. Como disse, informações estão aqui na descrição. 8º lugar com o Evangelho segundo Jesus Cristo, do velho maravilhoso. Em 7º lugar, temos um livro que, nossa, eu li bem no comecinho do ano. Mas, quando eu terminei de ler, eu falei, eu tenho certeza de que quando eu for sentar no fim do ano para fazer a lista dos melhores de 2024, ele estará lá. E não deu outra, não tinha nem como. Falo de A Vida Imortal de Henrietta Lacks, da Rebecca Skloot. Que livro importante. Presta atenção. Em 1951, uma mulher negra e humilde morre de câncer.
Suas células, retiradas sem seu consentimento, são mantidas vivas, dão origem a uma revolução na medicina e a uma indústria multimilionária. Mais de 20 anos depois, seus filhos descobrem a história e têm suas vidas completamente modificadas. As células em questão são as células HeLa, que deram origem a vacinas para a cura de diversas doenças. A gente tem como, por exemplo, a poliomielite. Como nós temos no textinho aqui, essas células foram realmente responsáveis por uma baita revolução na ciência médica. Porém, enquanto havia uma indústria ganhando muito dinheiro em cima dessas células, a família da mulher, de quem essas células vieram, viviam numa situação, não tinham nem acesso a um plano de saúde. E a Rebecca Skloot, vendo o impacto dessas células, resolve então investigar a história de quem foi a mulher, porque falava-se muito das células, mas quem foi a mulher que deu origem a essas células? E é essa história que a Rebecca Skloot conta aqui. Livro não só muito importante, mas muito bem escrito também. Nossa, é muito legal ver como a Rebecca vai amarrando, porque a gente tem uma cronologia aqui, mas a Rebecca muitas vezes vai e volta nisso. E quando você vê o que ela tá fazendo, sabe? Chega no fim do livro e olha pra tudo e fala, putz, isso aqui ficou muito bem amarrado. Não vou me demorar muito aqui, porque a gente já tem um vídeo completinho só sobre este livro aqui no canal, mas, pelo amor de Deus, leiam. Este foi um dos livros, entre os que eu vou mencionar aqui, que eu mais recebi mensagem do tipo, Paloma, comprei porque vi você indicando, amei, muito obrigada. Acho que é difícil de errar com isso aqui, porque muito, muito, muito interessante, muito bom, merece o 7º lugar desta lista. Já o 6º lugar fica com Filho Nativo, de Richard Wright, mas, convenhamos, se o ranking fosse de projeto gráfico, talvez ele estivesse em primeiro lugar. Olha como isso é maravilhoso, meu Deus, Companhia das Letras arrasou. Este livro é ambientado na Chicago, da década de 1930, e nós temos como protagonista o Bigger Thomas, que é um jovem negro, vivendo num ambiente bastante complicado para pessoas com a cor da pele dele. Então, a gente tem uma Chicago ainda marcada por algo que é conhecido como o Cinturão Negro, basicamente uma região da cidade onde a população negra residia. Então, a gente tinha os bairros mais ao norte da cidade, que eram bairros mais chiques, mais bem assistidos pelo governo, e essa região mais à margem, que era justamente para onde as famílias negras eram mandadas. Então, daqui era um negócio meio que daqui para cima vocês não passam só se for para trabalhar. E é, inclusive, o que acontece com o Bigger Thomas. Logo no começo do livro, ele consegue emprego na casa de uma família muito rica nessa região mais nobre da cidade, mas no primeiro dia do trabalho dele ocorre um crime ali e os desdobramentos da investigação vão afetar bastante a vida do Bigger Thomas e da família dele. Eu fiquei muito impressionada com este livro. Primeiro que é um livro que você simplesmente não consegue parar de ler, pelo menos as 2 primeiras partes, o livro é dividido em 3 partes, e as 2 primeiras, nossa, mas é um ritmo de thriller tão gigantesco. Nossa, isso aqui, apesar do tamanho, eu li super rápido, mas o que mais me impressionou mesmo foi que eu já li muitos livros que abordam essa questão racial nos Estados Unidos, que é muito complicada até os dias de hoje, imagine, no século passado. E eu acho que eu nunca vi os sentimentos que podem acometer uma pessoa que é alvo de algo tão deplorável quanto o racismo sendo tão bem explorados quanto o Richard Wright faz aqui. É incrível. Tanto que eu não estou fazendo mais tantas resenhas ultimamente, talvez se mude neste ano, talvez não, eu ainda estou meio em crise com tudo isso, mas este foi um livro que eu terminei e eu pensei, eu preciso falar sobre isso com eles, porque este livro precisa ser mais conhecido. Então, foi outro que eu terminei também e falei, ele tem que estar na lista. E está muito bem colocado. 6ª posição fica com este livro maravilhoso. Modéstia à parte, acho que a resenha ficou bem legal. Então, se você tem interesse, não deixe de assistir. O link está aqui na descrição. Estamos nos aproximando cada vez mais do topo. E no 5º lugar fica um livro que eu terminei literalmente no dia 31 de dezembro. E olha, para fechar o ano com chave de ouro, falo de O Caso Tulaev, de Victor Serge. Gente, sério, este livro tem todos os ingredientes
palomísticos, digamos, para um livro, para eu gostar de um livro. Eu fiquei, gente, como é que eu demorei tanto para ler este livro? Este livro, inclusive, foi lido no ano passado, porque eu coloquei no meu desafio de 5 livros para 2024. Se você quiser ver mais ou menos como é, vou deixar o link aqui na descrição. E na semana que vem sai o meu desafio para este ano, para 2025. E então tem 5 categorias e eu coloquei este aqui na categoria encalhado na estante, porque ele estava há um tempinho parado aqui. E aí falei, não, é neste ano que vai. Quase não foi, porque eu terminei no dia 31 de dezembro. Mas sério, gente, incrível. E o que temos aqui é a União Soviética dos anos 1930, ou seja, sob o comando de Stalin e toda aquela coisa de perseguição rolando, basicamente uma inquisição, né? E isso não é spoiler, tá? Acontece bem no comecinho do livro e pelo título do livro mesmo, o caso do Laiev, você, nas primeiras páginas já ficam, estão sabendo que Tulaev irá morrer. Só que Tulaev, dentro daquele regime, não é qualquer um. Se eu não me engano, ele é membro do Comitê Central do Partido Comunista, algo assim. Ele é um figurão do Partido Comunista. E quando eu fui vendo o desenrolar do livro no começo, eu fiquei, a gente vai ter uma trama meio policial aqui, né? Bom, a gente até tem uma veia disso, mas este livro é muito mais. É uma trama policial, talvez a moda soviética, por mais triste que isso seja. A gente já fica sabendo, bem no comecinho do livro, quem matou Tulaev, como esse assassinato ocorreu, quais foram as motivações, mas os figurões do partido não sabem e eles sentem que precisam saber, afinal de contas, o Tulaev ocupava um cargo importante e eles precisam achar um culpado. E, na falta de um, o que eles fazem? Arrumam um culpado. Então, nós vemos aqui ao longo dos capítulos tentativas de arrumar um culpado e a gente vê muito das engrenagens, sabe? Como que as coisas funcionavam, os mecanismos, que tipo de pessoas eles pegavam, como elas eram perseguidas, como as famílias eram envolvidas nisso, qual o papel dessas pessoas na revolução. Eles vão pescando coisas do passado, sabe? Para meio que, a gente pode pegar isso aqui, aí juntando com isso aqui, pronto, esse aqui pode ser um culpado, porque tinha aquela pressão que vinha de cima. E no começo eu confesso que eu estranhei um pouco ver essa galeria toda de personagens sendo apresentadas, mas quando você vai vendo que o Victor Serge vai pintando aqui, sério, é incrível. Inclusive, sobre esse ponto, a gente tem nesta edição aqui da Carambaia um texto maravilhoso da mais maravilhosa ainda, Susan Sontag, freguesia do canal sabe, Susan Sontag, rainha da minha vida. Enfim, tem um pós-fácil dela sobre este livro e ela meio que faz uma investigação sobre o porquê de este livro não ser mais conhecido, dada a magnitude dele. E um dos pontos que ela coloca é não ter esse foco em um personagem específico, sabe? A gente não consegue se apegar muito a eles, porque, como eu disse, a gente tem uma galeria de personagens aqui. Só que isso tem uma função muito grande aqui, sabe? Que é justamente mostrar esse panorama da sociedade soviética e como algumas coisas funcionavam ali no âmbito político. E freguesia do canal sabe o tanto que eu já li sobre este tema. E este livro é um dos melhores exemplares nesse sentido. Sério, muito, 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 muito bom. Coloquei em quinto lugar, mas ficou brigando ali com o quarto. E falando do quarto, vamos falar dele. Olha que coisa maravilhosa. Vamos falar do livro que ocupa a quarta colocação deste ranking, o maravilhoso Império da Dor, de Patrick Radden Keefe. Livro importantíssimo para a gente entender uma das principais crises de saúde pública da atualidade, que é a crise de opioides nos Estados Unidos. Crise essa que foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas e que continua matando diariamente por lá. Então, o que o Patrick Radden Keefe faz aqui é investigar a origem dessa crise. E ele chega a um medicamento que tem um papel-chave na crise dos opioides, que é o Oxycontin. Só que por trás do Oxycontin há uma família muito poderosa nos Estados Unidos,
conhecida por ser uma família muito filantrópica, expoentes da alta sociedade nova-iorquina, ala no Museu Metropolitano de Nova York, que, aliás, depois do desenrolar da crise dos opioides, né, e descobriram o envolvimento deles, etc., a ala não tem mais este nome, mas enfim, é a família Sackler. E, gente, mas é uma sujeira tão gigantesca, porque os dirigentes da Purdue Pharma, que é então a empresa da família Sackler, sabiam exatamente o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo, e ver o sofrimento de boa parte da população, ver muita gente morrendo, não foi suficiente para que eles dessem um basta nisso tudo, porque afinal de contas o Oxycontin dava muito dinheiro. Passou a ser utilizado não só para tratamento de dor, mas a ser utilizado basicamente até como droga recreativa. Mas, por mais que eles alegassem que, não, a galera que fica viciada no Oxycontin é o pessoal que já tem uma predisposição a vício. É verificado que não é bem assim, que pessoas que estavam seguindo o tratamento conforme especificado pelos médicos estavam ficando viciadas, estavam ficando dependentes desse medicamento, e o que vem a partir daí é um negócio horroroso. O Patrick Radden-Keefe faz um trabalho fenomenal aqui. Livro, então, muito atual, saiu em 2022. Tem uma série na Netflix que foi baseada nele, mas nessa questão assim do Oxycontin. Eu gosto muito de uma série chamada Dopesick, que está na HBO, se eu não me engano. A gente consegue ver vários paralelos entre a série e este livro aqui. Uma experiência enriquece a outra, sabe? Nossa, é pesado, mas é aquele livro que você não consegue parar de ler, porque o Patrick Radden-Keefe faz um trabalho sensacional aqui, e acho que é o tipo de livro que merece ser mais lido, sabe? Que tem que ser mais lido. Recomendo fortemente. E chegamos ao top 3. O livro que aparecerá em terceiro lugar, bom, acredito que a freguesia do canal estaria esperando que ele aparecesse em primeiro, de tanto que eu falei deste livro, e agora a freguesia já sabe até de que livro eu estou falando, mas para quem não é freguesia, vou falar dele. É O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Você já ouviu a palavra de perigo de estar lúcida hoje? Se não, aqui está. Gente, o pessoal que é freguês aqui do canal deve estar cansado de me ouvir falar dele, mas, gente, eu não aguento, eu não consigo, ele é maravilhoso. E você, freguesia, clicou neste vídeo sabendo que este livro ia aparecer, então só conta e risco. É muito difícil de falar desse livro pra mim, na verdade, porque a minha amiga Marise, com quem eu li este livro, aliás, falou da experiência de leitura dela como sendo um negócio meio que quando o livro te lê. E eu achei que ela definiu com perfeição, porque é isso, sabe? Eu via a Rosa, assim, escrevendo algumas coisas e eu ficava, meu Deus, isso aqui é o que eu tava pensando. Eu comentei já algumas vezes com vocês que é um livro que eu lia, aí ela tava fazendo um raciocínio, e a partir desse raciocínio eu pensava, putz, aí tem isso aqui também, né, putz, realmente. E aí no parágrafo seguinte ela falava exatamente o que eu tinha acabado de pensar, sabe? Sério, eu me senti tendo uma conversa com a Rosa Monteiro. E aqui ela fala de um tema que me interessa bastante, que é basicamente a relação de artistas e algum tipo de instabilidade mental, algum tipo de transtorno mental. Eu gosto muito de ler biografias, textos autobiográficos, de memórias, etc. também, dos meus escritores favoritos. E eu acho muito interessante o fato de que em muitos deles você vai vendo um certo padrão emergir, sabe? Tem algumas coisas ali que acontecem na infância, tem algumas coisas que as pessoas fazem, como elas pensam, alguns comportamentos. Eu fico, gente, isso aqui é um padrão. E eu gosto muito de pensar sobre isso, mas assim, jamais tinha pensado em escrever, até porque eu não tenho nem capacidade para isso, né? Convenhamos. Mas, felizmente, Rosa Monteiro tem, ela escreveu um livro sobre isso. É incrível. Acabei de bater o olho no blurb aqui e achei válido a leitura. É bem curtinho. Um livro fascinante, escrito com inteligência, erudição e enorme empatia sobre os laços entre psicologia, criatividade e solidão. Então ela fala aqui, acaba falando de temas muito delicados, como, por exemplo, a questão de alguns
artistas, principalmente escritores, acabarem tirando a própria vida, e fornece algumas hipóteses também que tentam explicar o porquê de certos comportamentos serem tão verificados em escritores. Hipóteses essas que eu achei muito válidas. E apesar de serem temas muito difíceis, às vezes eu via ela tocando um negócio que eu fico, meu Deus do céu, não acredito que essa mulher vai entrar nesse vespeiro, que ela vai falar disso. Mas ela faz isso com certa leveza, sabe? É impressionante, é algo único. Aqui no Blurb a gente tem essa questão da empatia, sim, muito empático. Eu lembro muito da parte final de um capítulo em que ela fala bastante sobre a Sylvia Plath, e foi algo que me tocou bastante. E gostei muito de ela fazer essa relação entre experiências pessoais e experiências de artistas que são muito conhecidos e muito consagrados. Por exemplo, ela fala da Sylvia Plath, fala do Faulkner também, fala da Virginia Woolf, e como certas coisas, apesar de certos transtornos, né, apesar de serem taxados como ruins, em muitos casos até são, talvez tenham possibilitado a escrita de grandes obras por parte desses artistas. Aqui nós temos também o maior esquema de pirâmide literária já visto. É impressionante, porque, sério, eu terminei este livro aqui, uma lista enorme de livros que eu queria ler. Aliás, Rosa Monteiro sabe da pirâmide que criou, ela faz um negócio maravilhoso aqui no fim do livro, que é resumir os livros que foram citados e os livros que foram muito importantes para a escrita deste livro. E sem brincadeira, eu já devo ter lido uns 3 ou 4 livros e comprado mais sabe quantos por conta deste livro aqui. Eu quero muito fazer uma resenha deste livro, porque, bom, eu acho que eu devo isso a vocês, né? Porque, nossa, eu falei demais desse livro. Foi, sem dúvidas, o livro que eu mais vendi, talvez, nesse ano, assim, que mais gente comprou porque me viu recomendar. Talvez até o da história do canal, porque, sério, surreal. Toda semana, sem falta, alguém me marca. No começo, assim, quando eu tava falando mais dele, era praticamente todo dia. Então, fico muito feliz que vocês estejam lendo, gostando, e eu acho que eu devo uma resenha. Eu só não sei muito bem como fazer jus a este livro, mas a gente precisa tentar, né? Maravilhoso. 3º lugar, só não ficou em 1º lugar, porque, bom, a gente tem os outros 2, de que eu vou falar agora, mas já falei algumas vezes sobre isso com vocês. Não tentem entender os meus critérios, porque são subjetivos, mas eu sempre tento fazer meio que um mix da minha experiência de leitura, que com este livro aqui foi perfeita, mas a minha experiência de leitura com os outros 2 livros, de que vou falar ainda neste vídeo, também foi perfeita. E eu os considero definitivamente realizações literárias maiores. Então, esse acabou meio que sendo meu critério de desempate, e vamos a ele. O 2º lugar fica com Dostoiévski e seu estupendo Os Irmãos Karamazov. A Terra plana não dá voltas, amigos, ela capota. Bom, o pessoal que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sempre tive um pouco de dificuldade com Dostoiévski. Eu nunca amei um livro dele. Eu já li Crime e Castigo, considero um livro maravilhoso. Assim, eu entendo a grandiosidade. Os Escritos da Casa Morta é outro livro dele que eu adoro. Tem resenha aqui no canal. E já li alguns outros, mas eu nunca conseguia ter essa conexão que eu vejo muitos tendo com Dostoiévski. E é algo que eu sempre estranhei, assim, porque eu gosto muito de literatura russa, eu costumo ter uma conexão muito forte com livros grandiosos da literatura russa, e com Dostoiévski isso não acontecia. Mas tudo bem, superei. Mas eu imaginei que talvez o livro de que eu fosse mais gostar dele seria Os Irmãos Karamazov, e acabou sendo leitura conjunta do Clubinho, meu clube do livro. Em 2024 foi a primeira leitura conjunta, aliás, a gente leu durante os meses de janeiro e fevereiro, e eu amei isso aqui, porque, pra mim, este aqui é um livro muito Dostoiévski e, ao mesmo tempo, não. Que aqui a gente tem o clássico Dostoiévski, né, dessas questões psicológicas, esse mergulho na alma dos personagens, que é algo tão característico dele, que ele faz com tanta maestria, umas discussões maravilhosas, mas eu sempre senti muita falta de talvez um enredo mais bem desenvolvido, sabe? Uma narrativazinha ali um pouco mais robusta. E aqui eu achei que ele entregou absolutamente
tudo. Este é um livro, como não poderia deixar de ser, ambientado na Rússia, e aqui nós temos uma família como protagonista. Então nós temos o patriarca dessa família, que é uma pessoa muito difícil, e seus 3 filhos, que são pessoas completamente diferentes entre si, e esse é um dos aspectos mais interessantes do livro. E nós temos uma trama policial aqui também, porque ocorre um assassinato em um dado momento do livro, é um assassinato que gera muita comoção, a gente tem toda uma investigação acontecendo, um julgamento que vai acontecer, só que ao mesmo tempo que tem essa trama policial que é muito envolvente, a gente fica querendo saber, quem cometeu o crime, será que foi aquele personagem, será que foi aquela, a gente fica muito nisso. A gente tem também uma coisa meio filosófica, meio não, muito filosófica, aliás, porque, bom, não vou dar muitos detalhes aqui, mas nós temos um capítulo chamado O Grande Inquisidor, que, nossa senhora, talvez não, é definitivamente o capítulo mais conhecido deste livro, e merecidamente. Tem algumas coisas ali que teve uma época, já faz muito tempo, faz o que, uns 8 anos talvez, que eu me questionei muito sobre o que tem neste capítulo, e aí eu fiquei, putz, eu acho que eu podia estar mais avançada nesse pensamento, talvez, assim, no meu pensamento, no caso, né? Não do de Dostoiévski, pelo amor de Deus. Porque eu acho que isso teria me dado mais substrato para umas coisas que eu estava pensando, e eu fiquei, putz, eu podia estar na frente de onde eu estou agora, né, em relação a isso. Eu podia estar pensando em outros aspectos desse rolê aqui, mas antes tarde do que mais tarde, não é? E eu amei. Me fez questionar algumas crenças, reafirmar outras. Acho que como toda grande obra faz com a gente, né? Quando a gente está aberto, realmente aberto ao que o autor tem a dizer. E eu amei. Bom, segundo lugar, maravilhoso. Eu já li Crime e Castigo, como eu disse para vocês, mas para mim, entre os que eu li, o grande livro de Dostoiévski é Os Irmãos Karamazov. Eu gostei bem mais deste livro do que tudo que eu já li dele, tanto que está aqui em segundo lugar, brigando muito perto com o primeiro, mas o primeiro ganhou um lugar muito especial no meu coração e bora falar dele agora. É o Christian Lavransdatter, da Sigrid Undset. Eu falei, eu acho que nem é spoiler para quem acompanha o canal, porque eu cheguei a falar para vocês, talvez tenha sido eclipsado, porque né, eu falei tanto do Perigo de Estar Lúcida, mas quando eu li este livro, eu falei que foi a minha melhor leitura do ano e até o dia 31 de dezembro de 2024 ele não perdeu este posto, então é realmente a minha melhor leitura de 2024. Aqui nós temos, então, uma espécie de romance de formação da Christian Lavransdatter, que é, então, essa jovenzinha que vem de uma família nobre da Noruega medieval. Sim, esse cenário é incrível. E a gente vai acompanhando a Christian desde a infância até a vida bem adulta. Eu me apeguei muito a este livro, muito aos personagens, porque os personagens são maravilhosos. Mas eu acho que o que mais me pegou no livro foi que é impressionante como aqui as coisas nos são estranhas, mas também nos são familiares. Porque, bom, a gente tem um contexto de Noruega medieval, né? O começo desse livro é ambientado na Noruega do século XIV, que é um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje, um mundo com o qual a gente, aqui no Brasil, não entra muito em contato nas aulas de história, etc. Mas este livro aqui, nossa, muito bem pesquisado. Esta edição aqui da Penguin Classics tem notas de rodapé ótimas. E a Sigrid faz a gente sentir como se a gente estivesse lá. Eu pesquisei algumas coisas, sabe, pra ver mais ou menos, ter uma imagem mais clara na minha cabeça. E eu me surpreendi muito quando eu pesquisei, eu vi que era mais ou menos aquilo que eu já estava imaginando, sabe? Então, o que a Sigrid descreve aqui já é meio que o suficiente para você sentir a ambientação, os costumes também, nossa, muito bem retratados, vestimentas, comidas, é impressionante. Então a gente tem essa parte estranha, tem a questão da oh, meu Deus, tá difícil, religiosidade, que é bastante forte aqui, porque afinal de contas era bastante forte na sociedade da época e ela reconstrói essa sociedade muito bem aqui. Mas também é familiar no sentido de que
a Sigrid explora a psicologia dos personagens muito bem. E eu queria aqui ressaltar especificamente os personagens homens. Porque, bom, como a gente acompanha mais a Christian, afinal é a nossa protagonista, acaba que desde o começo eu consegui ver, putz, ela tá construindo essa personagem aqui muito bem. E aí eu já esperava que as mulheres dela seriam sensacionais, como a Christian estava sendo e como realmente é. Mas aí a gente chega na hora de adentrar na psicologia de alguns homens, de alguns personagens específicos, e eu fiquei impressionada. E aí você vê o poder de observação, né? Porque hoje em dia a gente consegue achar certos materiais com muito mais facilidade. As diferenças entre homens e mulheres, sim, eu não compro esse discurso de que homens e mulheres são iguais. Eu acho que tem algumas diferenças, sim. E aí tem questão de construção social, óbvio, mas não vou desenvolver aqui, só acredito que essas diferenças realmente existem e é um tema sobre o qual eu me interesso. E imagina, esse livro foi escrito em meados do século passado. E aí eu fiquei imaginando essa mulher numa sociedade em que não havia tanto espaço assim para as mulheres, definitivamente nessa posição de observadora e de uma observadora tão arguta, sabendo passar isso tão bem e de uma forma muito verídica, sabe? Eu via certos personagens em outras pessoas, assim, do meu convívio. E eu sempre acho muito impressionante ver, por exemplo, autores homens escrevendo mulheres sensacionais. E aí eu vou ter que falar dele, Tolstói, amor da minha vida. E mulheres escrevendo homens sensacionais, porque é mais difícil. E dá pra entender, né? E, sabe, eu achei os homens da Sigrid sensacionais. Os sentimentos que são apresentados aqui, agora sim, de uma forma geral, relacionamentos, são coisas que você vê que está ali adaptada para o contexto, mas que você pode fazer meio que um Ctrl-C, Ctrl-V para o que você vê no seu dia a dia, sabe? Eu sempre acho isso tão incrível, assim. Essa, para mim, talvez seja uma das maiores riquezas dos clássicos, de você conseguir capturar uma época ali, o espírito de uma época, mas, ao mesmo tempo, você não conseguir escapar de aspectos intrínsecos à humanidade e, afinal de contas, é isso que faz desses livros, aliás, não só isso, mas enfim, um grande componente do que faz um livro clássico ser um clássico, né? Essa coisa da atemporalidade. E, bom, Christian Labransdatter é um exemplo perfeito disso. Uma delícia ler este livro. Eu não fiquei cansada em nenhum momento. Eu acho que algumas pessoas podem ficar um pouco cansadas assim, porque a gente tem a questão da religiosidade aparecendo aqui, e aí isso é bastante discutido e pode ser meio chato para algumas pessoas em alguns momentos, mas eu achei tudo muito interessante, história muito envolvente. Nossa, quem me acompanha no Instagram sabe que gente, eu sou uma jovem senhora. 9h30 da noite eu gosto de estar na cama pronta para dormir. E eu perdi as contas de quantas vezes este livro me deixou acordada até tarde, até o momento que eu decidi, chega, eu não leio mais este livro antes de dormir, de jeito nenhum, porque eu não consigo parar. Eu preciso descobrir o que vai acontecer, como vai acontecer, eu preciso continuar lendo esse negócio maravilhoso, porque é incrível. Com certeza vou reler muitas vezes ao longo da vida. Christian, maravilhosa, série, uma das melhores construções de personagem que eu já vi. Eu adoro prestar atenção nesse tipo de coisa e perfeito. Eu não tenho um A pra falar deste livro de ruim. Nada, nada. Eu até fiquei tentando caçar pelo em ovo, mas a gente não tem. É maravilhoso. Eu sei que tem uma editora, eu esqueci o nome da editora agora, que tá traduzindo. Se eu não me engano, nós temos os 2 primeiros livros, são 3, né, volumes aqui. E nós temos os 2 primeiros. Mas, gente, não sei como tá a questão de tradução, nem sou apta também para avaliar esse tipo de coisa, né? Mas sugiro que vocês deem uma olhada no texto e vejam aí. Eu sei que tem amostra no Kindle, então talvez vocês possam dar uma olhada e ver se o texto parece truncado ou algo assim. Mas o que eu li aqui, achei incrível. A tradução da Tina Nunnally, acho que é Tina Nunnally, isso é, nossa, na gringa, muitíssimo bem recomendado. Ela já traduziu outros livros que eu já li também, outros clássicos da literatura universal, então confio bastante no trabalho dela. E o texto introdutório que a gente tem aqui é maravilhoso. Melhor leitura de 2024 e ainda com este projeto gráfico maravilhoso, né? Penguin Classics nunca me decepciona. Ufa, Jesus, acabamos. Chega, estou morrendo de calor e
minha garganta já tá seca de tanto que eu falei. Compartilhem aqui, pelo amor de Deus, pelo menos o primeiro, a melhor leitura de vocês. Compartilhem aqui comigo, porque eu adoro saber, pego várias dicas. Alguns dos livros apresentados aqui foram dicas de vocês, inclusive, vocês sabem, não são só vocês que pegam dicas comigo. Então, deixem aqui nos comentários se vocês tiverem lido alguma coisa que eu apresentei aqui e quiserem conversar também. Fiquem mais do que à vontade. E bora para 2025, que seja mais um ano de leituras maravilhosas para todos nós. Beijo para vocês e até... Ai, pera, deixa eu encerrar o vídeo direito. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo. Agora sim, até os próximos vídeos.